Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos novamente juntos para tratarmos deste assunto tão importante para as nossas vidas, que é e são os ensinamentos da doutrina espírita, que com certeza ajuda a todos nós a sermos criaturas melhores todos os dias, em especial neste período que vivemos, que é de tamanha importância para todos nós. Boa noite a todos que estão se manifestando neste momento. Obrigado. Os ícones estão aparecendo pequenininhos. Agora apareceu aqui embaixo. Boa noite, Mara. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cláudio. Demorou um pouco para aparecer aqui embaixo os ícones. Boa noite, Ana. Boa noite, Merci. Já são 20 horas, então eu gostaria de convidá-los a todos para iniciarmos com uma prece, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo a sua bênção para todos os lares, em especial, Senhor, aqueles lares que neste momento não têm a figura do Cristo ou da religiosidade em suas vidas. Aqueles lares em que haja maior dificuldade, aonde as pessoas estejam vivendo situações difíceis por conta da violência, das drogas e do álcool. Que essa nossa prece possa chegar como um bálsamo a estes lares, acalmando as pessoas, falando-lhes de paz e dos ensinamentos de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. O tema da noite de hoje está no capítulo 25 do Evangelho, do nosso Evangelho, buscai e achareis. E o item 1 começa dizendo: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. Gostaríamos de trazer uma pequena historietazinha para começarmos a meditar sobre os ensinamentos deste capítulo. E essa história fala que há um tempo atrás caminhava por uma estrada tortuosa um sábio com os seus discípulos. E em dado momento, eles se depararam com um homem que orava, ajoelhado, rezava pedindo a Deus que tirasse o seu carro que estava atolado. Os discípulos olharam para o homem rezando e ficaram sensibilizados, e olharam para o mestre, aguardando a ordem para o que iriam fazer. O mestre olhou e disse para seguirem adiante. Caminharam mais alguns quilômetros e mais à frente encontraram um homem que esbravejava, gritava e tentava tirar o seu carro do atoleiro. E para a surpresa dos discípulos, o mestre, sensibilizado, pediu que ajudassem aquele homem, e todos eles foram então até lá, se esforçaram muito, mas conseguiram tirar o carro do atoleiro, e o homem, alegre, feliz e agradecido, foi-se embora. Os discípulos, então, surpresos, voltaram-se para o mestre e perguntaram para ele: mestre, anteriormente encontramos um homem piedoso que estava ajoelhado e rezando e nós não o ajudamos. E agora encontramos este que esbravejava, que praguejava, e mesmo assim tu pediste que nós o ajudássemos. Por que não ajudamos aquele e ajudamos este?
E o nobre mestre, então, sem se perturbar, disse: aquele que orava aguardava que Deus fizesse o trabalho que cabe a ele, que seria tirar o carro do atoleiro. Esse, apesar de praguejar, estava fazendo o seu trabalho, estava se empenhando para tentar tirar o seu carro do atoleiro, merecendo então o auxílio. Desta historietazinha, o que nos chama a atenção é justamente esta parte final, do homem que, apesar de esbravejar, apesar de praguejar, ele se colocou numa situação em que ele estava merecendo o auxílio. E isso deve servir para nós em todas as situações de nossas vidas. Porque existe um desconhecimento das pessoas acerca do papel que nós temos na vida, do que é que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes nós estamos rezando e pedindo a Deus que nos ajude sem que nós façamos a nossa parte para que nós nos coloquemos na situação daquela pessoa que mereceu o auxílio. Raul Teixeira, alguns anos atrás, falando sobre esse tema, ele disse que é fundamental a noção de que estamos na Terra para cumprir determinado programa de vida para a nossa existência. E que não foi à toa, não foi por acaso, que Deus nos colocou na situação em que nos encontramos hoje. Então vejam só, Raul Teixeira foi bastante lúcido na sua palestra sobre esse tema, dizendo que é fundamental a noção do que é que nós estamos fazendo aqui para que nós consigamos compreender a nossa vida e, desta forma, estarmos sempre em condições de ser ajudados. Porque o tema diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e obtereis. Sempre há uma ação anterior para que venha a ajuda. É necessário que nós batamos a porta para que ela seja aberta. Ela não vai abrir se nós não fizermos o ato de bater e de procurar abrir a porta. Então, buscando compreender melhor esta situação e a situação de nossas vidas, nós buscamos a questão 258 de O Livro dos Espíritos para nós meditarmos um pouco sobre isso, porque existe uma ideia das pessoas, inclusive é uma música do Lulu Santos, eu gosto muito das músicas dele, que diz assim: eu não pedi para nascer. E nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Então, como é que eu posso saber o que eu preciso fazer? Será que eu recebi algum auxílio? Será que eu recebi alguma orientação? E na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles o seguinte: quando no estado errante, antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E a resposta é clara. Ele escolhe o gênero das provas que quer suportar, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Então vejam só, eu não posso alegar que não pedi para ser, e muito menos o desconhecimento, porque é só eu consultar a minha consciência sobre o que eu devo fazer e eu logo terei a orientação de que eu tenho que fazer o que é certo e o bem. Tenho que trabalhar para isso, por quê? Porque na maioria das vezes, hoje, no nosso atual estágio evolutivo, nós já alcançamos a condição de escolher quais são as provas que nós queremos passar, quais são as provas que eu desejo suportar. Muitas vezes até pedimos provas a mais, a literatura espírita nos diz isso, e eles então dizem: não, peraí, vamos devagar, nós vamos colocar você nessa condição, se dermos a mais, talvez você não consiga, e dando menos, ainda assim, na maioria das vezes também não conseguimos. Por que lembramos essa questão do Livro dos Espíritos? Porque existe hoje uma espécie de consciência coletiva
que nos diz que nós temos que aproveitar a vida, esquecidos das responsabilidades. As pessoas hoje estão tentando viver as suas vidas conforme melhor lhes aprouver, conforme elas querem que sejam as suas vidas. Agora vocês imaginem que você coloca o seu filho no colégio, para que ele inicie o seu processo de aprendizado, que vai durar alguns anos, muitos anos até, dependendo da escolha e do empenho em continuar aprendendo. E imagine que o seu filho entre no colégio e resolva curtir o colégio, resolva viver a vida dentro do colégio como ele bem entender, não atendendo a orientação de professores, não atendendo a orientação dos próprios coordenadores do colégio, não atendendo a orientação dos pais, simplesmente fazendo aquilo que ele quer. É desta forma que grande parte das pessoas hoje estão vivendo. Nós entramos numa escola que é a vida física e entramos numa escola com um programa, como Raul Teixeira nos disse anteriormente. É importante a noção de que nós temos um cronograma estabelecido, que nós temos um programa para o nosso crescimento, quando não também ainda trazemos algumas questões expiatórias. Então nós entramos na escola da vida e muitas pessoas chegam aqui, adentram uma escola e se tornam alunos rebeldes. Não, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver conforme eu acho que eu devo. E o agravante de tudo isso é que as pessoas estão esquecidas de Deus. Porque Deus é que permitiu que estivéssemos aqui. Deus é que estabeleceu através dos seus emissários, dos seus prepostos, todas as questões que precisamos aprender, que precisamos passar. Isso sem contar que lá atrás, possivelmente nós mesmos escolhemos que provas deveríamos suportar. Que prova gostaríamos que passar para com isso evoluirmos mais rapidamente. E chegamos aqui, esquecidos de tudo isso, queremos viver a nossa vida e colocamos-nos em condição de ser assistido, colocamos-nos em condições de ser auxiliados? É claro que não. Porque aí, se vivemos dessa forma, não adianta no momento de dificuldade nós fazermos como aquela primeira pessoa que, tendo o carro atolado, ajoelhou-se para rezar pedindo que Deus lhe tirasse o carro do atoleiro. Então, se nós vivemos dessa forma, também não adianta nada no momento de dificuldade nós também buscarmos a Deus para que Ele resolva o nosso problema. É necessário o nosso empenho, é necessário que nós trabalhemos constantemente. Porque também em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual a finalidade da encarnação. E eles dizem que é chegarmos à perfeição. Mas não existe perfeição sem trabalho. Não existe aprendizado sem trabalho. Na vida, se nós queremos aprender alguma coisa, por exemplo, se nós queremos aprender a tocar violão, muitas pessoas dizem, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero aprender a tocar violão. E em poucas semanas desistem. Por quê? Porque se dão conta de que é um trabalho grande, que exige dedicação, que exige empenho, que exige paciência, que as pessoas não estão muito dispostas a ter hoje em dia. Isso sem falar das questões maiores ainda, que falaremos daqui a pouco. Então, quando nós vemos, por exemplo, nós vamos ter agora, excepcionalmente nesse ano de 2021, por conta da pandemia, os Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido no passado. E aí nós vamos ver o quê? A elite dos esportes do mundo. E nós vamos nos maravilhar com a performance desses atletas, que vão atingir as maiores velocidades, as maiores alturas, as maiores distâncias,
conquistando as medalhas de ouro, de prata e de bronze. E nós vamos dizer assim muitas vezes, olha como eu gostaria de fazer isso. Mas nós não nos damos conta, né, de quantos e quantos anos essa pessoa vem se dedicando todos os dias, trabalhando, treinando, estudando, batendo a porta, fazendo a sua parte para também ser auxiliar. E aí quando ela chega no topo, no ápice, no ponto mais alto, recebendo a medalha de ouro, ela é invejada muitas vezes por muitas pessoas que não se dão de conta dos quantos anos essa pessoa levou para chegar àquele ponto. Então, na Terra, nós temos compromissos a atender, sim. Nós temos responsabilidades. Assim como um aluno que entra no colégio, se ele quiser passar, ele não pode querer burlar as suas responsabilidades e os seus compromissos. Então, se nós consultarmos a nossa consciência nas situações diversas da vida, ela vai estar sempre nos apontando o caminho do bem. É necessário, então, que nós busquemos fazer o trabalho que nos compete. Que, com certeza, a própria literatura espírita está nos dizendo que nós seremos sempre auxiliados em todo o bem que nós nos predispormos a fazer. Então, esta passagem do Evangelho vem nos dar uma mensagem bastante simples. Faça a sua parte. E nós estaremos sempre prontos a ajudá-lo. Muitas pessoas que renascem no mundo com condições diversas, muitas vezes se rebelam contra a vontade de Deus e dizem, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou querer que as coisas aconteçam do meu jeito. E muitas vezes granjeamos para nós muitas dores, muitos sofrimentos. A escola onde nós nos encontramos hoje é uma escola que faz parte do nosso currículo do aprendizado. Do aprendizado pelo qual todos nós iremos passar. Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades. Mas é porque Deus quer? Não. Deus não quer que nós soframos. Vai depender das nossas escolhas. Se eu escolher o caminho pior, eu terei mais dificuldades e terei maior dificuldade também em ser auxiliado. Então essa mensagem do Evangelho, bastante simples, vem nos dizer isso. Coloquemo-nos sempre em condições de sermos auxiliados. Estejamos sempre trabalhando pelo bem, estejamos sempre nos qualificando. Porque para que você também possa trabalhar no bem, é necessário a qualificação. Não foi à toa que Kardec colocou no prefácio da sua obra, Espíritas, amai-vos, Espíritas, instruí-vos. Porque a instrução é a base de tudo. Também não é à toa que, assim que os nossos filhos atingem a idade escolar, nós colocamos eles na escola. Porque a escola vai ter sempre algo a ensinar, assim como a escola da vida também tem sempre algo a ensinar para nós. Nós estamos hoje vivendo uma época em que estamos com o nosso orgulho e o nosso egoísmo bastante exaltados. É necessário que nós, então, busquemos a Jesus. E buscar a Jesus não significa buscar que Jesus faça por nós aquilo que nós temos que fazer. Porque se nós formos buscar a Jesus, Ele vai trazer aquela mensagem que há 2000 anos Ele nos disse. Queres me seguir? Tome a tua cruz e segue-me. A mensagem da figura da cruz, ela é extremamente forte e extremamente importante. E o que quis dizer Jesus com isso? Carregar a nossa cruz é lutar contra as nossas imperfeições, contra todos os males que ainda temos dentro de nós. Mas nós temos males ainda dentro de nós?
Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Nos nossos grupos de estudo, por exemplo, quando falamos que nós trazemos ainda mais mal do que bem, as pessoas dizem, não, mas imagina, não é bem assim. Então vejamos essa passagenzinha do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, quando diz assim, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Então, se nós, sendo ainda espíritos imperfeitos, nós buscamos dar as coisas boas para os nossos filhos, imaginemos Deus, que é infinitamente perfeito, o que Ele também pode nos oferecer, desde que nós façamos a nossa parte. Mas como disse Raul Teixeira, a grande maioria das pessoas não o faz por desconhecimento. Então, ter esta noção que a doutrina espírita nos coloca da nossa responsabilidade perante a vida, a nos dizer, eu não nasci por acaso. Não foi simplesmente uma fecundação do óvulo que gerou um ser que por acaso estava passando e acabou entrando na vida. Não, isso não existe. Todo o renascimento no mundo é cercado de todo um cuidado, de toda uma preparação, de todo um cronograma para que a pessoa chegue ao mundo nas melhores condições possíveis para o seu crescimento e ainda, como somos imperfeitos, para a nossa reabilitação. Por isso, meus amigos, trabalhemos sempre pelo melhor. Trabalhemos sempre para que nós estejamos constantemente na condição de sermos auxiliados pelos nossos amigos da espiritualidade. Esperamos que essa reflexão possa nos ajudar no nosso dia a dia. Desejamos a todos uma boa noite e uma excelente semana. Muito obrigado.